Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru. Só coisas boas aqui nesse café, né? Porque a pior coisa do mundo é quando você vai tomar um café e fala: ah, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Que papo chato aqui. Isso nunca acontece, porque nós só trazemos os melhores, os papos incríveis, coisas para expansão, para com que vocês consigam atingir a consciência cósmica que está acima de todas as religiões, todos os pensamentos, aquele fluir energético maravilhoso. Eu já chego com uma dica da Humane Amor, que é o mapa astral. Se você quer dar um presente bom, você também pode se presentear, né? Mas você vê que um filho seu, uma filha, um tio, tia, marido, esposa, tá com a vida empacada. Aí você fala, meu Deus, o que eu faço para essa pessoa? É um sofrimento, né? Porque você vê a pessoa não vai para frente. Faça um mapa astral dessa pessoa, porque ela nasceu naquele momento, naquela hora, não por acaso, com um alinhamento cósmico, planetário, e ela tem um destino, todo mundo tem um destino, né? E fica aquela coisa, ah, não me dou bem nas finanças. Do mapa astral você vai receber um áudio de aproximadamente 3 horas que vai falar exatamente, por isso que o nome é mapa, porque você vai se guiar por aquilo e você vai se encontrar. Eu fiz há 3 anos atrás com o Otávio Leal e funcionou perfeitamente. Estava numa fase conturbada da minha vida e ali eu fui me guiando e deu certo. Por isso que eu passo essa dica para vocês. Tem pagamento facilitado, tem cupom de desconto aqui. Use o cupomzão do Guru. É o melhor mapa astral. Ele faz isso há 36 anos. humaneamor.com.br. E olha só que alegria estar aqui com o meu queridíssimo Ozzy Pena. Tudo bem com você? Tudo bem, Guru. Muito bom tá aqui. Papo cabeça com o Guru, sensacional. Tem coisa mais importante do que autoconhecimento, do que cuidar de si mesmo? Não tem, né? Cacete, não tem mesmo. As pessoas têm que perceber isso, né? Que isso é uma coisa que modifica a vida de verdade, né? Cacete, com certeza. Eu costumo dizer que pode estar caindo o mundo lá fora. Vai acordar e vai cuidar de ti primeiro. Dane-se. Então vamos já chegar com os 2 pés no peito aí. Você estava falando de medicamentos, alimentação. Como é que toda essa cena mundial ela faz para as pessoas meio que ficarem adormecidas, assim, Perfeito. né? Porque é uma coisa meio... que as pessoas até usam essa expressão, estamos nos caminhos dos ratos. Elas acordam, aí elas vão trabalhar, aí elas almoçam, aí elas voltam, aí elas assistem um seriado no Netflix, dormem e acham que isso é o máximo da felicidade que se pode fazer, né? Pá, que tristeza. A humanidade foi conduzida para uma coisa muito pequena, né? Perto do potencial extremo que nós temos. Eu costumo dizer que o sistema alimentício manipulado que nós vivemos, em conivência com o sistema farmacêutico, com as máfias, né? Na parte ruim, eles não podem nem te matar, nem te salvar. Eles precisam te deixar no meio termo. Deve ter um sentido muito oculto para isso. Quando tu começa a juntar espiritualidade nessa questão, tu vê que o sistema de nascer aqui no planeta, tu já nasce numa condição muito sombria, cadastrado pelo Estado, em letras maiúsculas, condicionado, né, a tomar, sei lá, fórmula de bebê, que recentemente já foi detectado arsênico no negócio. Tem porcarias muito químicas que são legalizadas para vir até nós, que me parecem ter alguma agenda oculta por trás, com certeza. Né? A pergunta que eu faço Guru, onde é que foi que a vaca foi pro brejo? Da onde que a humanidade saiu de uma condição que me parece, quando tu pesquisa a história, bem diferente, especialmente na questão psíquica, física mesmo, né? Tu pega o físico dos gregos, até dos africanos antigos. O homem mais antigo tinha uma condição de saúde muito diferente, porque não tinha tanta a inserção química, né? Então a pergunta que eu faço, a primeira, onde que a vaca foi pro brejo? Por que a gente chegou agora com obesidade, com tanta ansiedade, com tantos problemas, né? Ligados ao que nós estamos ingerindo todo dia? Infelizmente, essa é uma realidade que tu começa a investigar, tu vê como é que os órgãos regulamentadores liberaram aspartame como uma coisa saudável, sendo que o troço causa 10 tipos de câncer. Então tu percebe, né? Outra pergunta que eu faço, que eu acho que é mais profunda e que me conduz para as pesquisas de entender como eles os envenenam e onde estão os perigos e também soluções, é uma pergunta bem profunda que significa o quê? Aonde foi que a alquimia se separou da química?
e da biologia? Onde que foi que a alquimia, que trabalhava com ervas, com coisas, digamos, místicas, mas que na verdade eram bem práticas, né? Eram curadores, trabalhavam especialmente com terapias de cura, os alquimistas, a pedra filosofal da vida eterna, né? O transformar o metal bruto em ouro, tudo isso tem um significado de abundância e prosperidade. Onde foi que isso se desconectou? Por que virou essa alquimia antiga a física, a química, a biologia, a física que nós entendemos hoje? Essa pergunta é profunda por quê? Porque quando tu pega as antigas práticas de homeopatia, especialmente homeopatia, curas através de ervas, óleos essenciais, frequências, abordagens naturais, tu vê que o que hoje está entrando de novo em moda tem um histórico sinistro de ter sido apagado paulatinamente pela indústria moderna farmacêutica. E esse processo, muito bem documentado, liga numa figura muito controversa, que é o Rockefeller. Quando nós falamos de transição da humanidade, de uma humanidade diferente, mais saudável, para uma mais decadente, essa inserção, não só da indústria dos remédios, mas da comida modificada, industrializada, a perseguição a qualquer tipo de coisa natural e independente que existisse para padronizar, ela existiu, está documentada e é importante que tu veja. Porque tu percebe que o quê? Que esse pensamento de massa que levou a essa condição humana pode ser quebrado na vivência local, quebrar esses condicionamentos. Por exemplo, tu começa a entender que o remédio ele foi criado por um elemento natural que tu pode muito bem buscar na natureza. Tu não precisa, em primeiro lugar, sustentar a indústria do remédio. Até porque muitos desses remédios, quando tu pesquisa, e médicos aí sabem muito bem disso, para a fabricação deles é uma quantia muito irrisória. Tem remédio que custa R$8.000 e que para fabricar dá 2. Então é meio injusto isso aí na questão financeira mesmo. Não precisa gastar tanto em remédio. Tu pode muito bem ter opções naturais. O Rockefeller, quando ele começou, foi em 1915, se eu não me engano, que ele começou a implantar no planeta esse sistema, financiar faculdades, incentivar a produção de remédios. No Brasil chegou em 1920. Na época, no Brasil, peguei uns dados recentemente, tinham mais de 100 polos de pesquisa de homeopatia no Brasil. A fitoterapia brasileira, imagina o Brasil, que é o país mais rico de plantas, o Instituto Fitoterápico Brasileiro é uma vergonha, não tem nada cadastrado, menos de 10% das propriedades. Pega lá, anis estrelado, no Instituto Brasileiro de Fitoterapia, 3 ou 4 propriedades catalogadas, sendo que o troço é uma planta mística, combate 1000 coisas. Então, voltando, a alquimia, qual a ligação da alquimia com química? Por que separaram? Por que deixaram essa autoridade do antigo alquimista curador na mão de laboratórios, de corporações? Como assim? Ficou uma coisa meio... O comércio tomou conta da cura. E para que aconteça a doença que vai fomentar essa indústria da cura, entre aspas, é preciso que a humanidade esteja ingerindo veneno, toxina, porque naturalmente não ia acontecer. São tudo estatísticas, né? Tu vê que câncer aumentou muito nos últimos 100 anos. Há 50 anos atrás, mal existia diabetes, essas doenças modernas, porque não era a alimentação tão industrializada. O transgênico mesmo agora é uma destruição. Os principais cereais que nós comemos está na mão de corporações. Então, voltando lá, onde é que foi que perdeu a rodilha? Onde é que a vaca foi para o brejo? Existiu essa invasão bárbara, digamos assim, do sistema por essas corporações, famílias. É uma pesquisa fascinante. Tem um cara que eu gosto muito, Guru, que é o David Icke, não sei se você conhece. Ele tem livros muito complexos sobre a genealogia das famílias de poder atuais. Então tu vai lá atrás, onde é que veio? Família Dória, o vô do Dória era um financista europeu lá do século XVII, o tetravô. Então, todo respeito ao Dória, não tem nada contra, né? Isso não significa que sejam satanistas, mas são as famílias mais poderosas do planeta. Então, esse rastreio genealógico faz com que tu entenda onde que essas famílias se inseriram para dominar quase tudo que se move por trás da indústria das mídias, das propagandas. O próprio conceito de propaganda foi uma coisa meio sinistra criada, usando o sobrinho do Freud para entender como funcionam nossos dispositivos mentais e vender coisas para nós. Existe a história da publicidade envolvida nisso, uma psicologia profunda de convencimento. Então, todas essas técnicas ardilosas aí me parecem que elas foram inseridas paulatinamente e, como a maioria não sabe, pensa que é normal. Pensa que sempre foi. É uma coisa que e é assim que é a vida. Não é assim que é a vida.
Existe um contexto histórico importante de ser investigado para que tu entenda que sim, existem muitas soluções. Nós estamos falando só de alimentação e remédios, né? Mas não é só, acho que isso é muito amplo. Isso envolve o quê, Ale? De novo, voltando para uma coisa mais espiritual. Cuidar do teu corpo biológico é uma condição que ajuda muito que o teu pensamento e emoção e espiritualidade estejam bem. Como é que o cara quer estar bem, sentindo alegria, prazer em viver, se está com o corpo todo inflamado, comendo muito açúcar, não cuidando dos próprios músculos e ossos, que é importante, especialmente depois dos 40, 50. Eu ando fazendo uns exercícios de impacto, assim, só para poder levantar sozinho da cama até uma longa idade. Porque é um saco tu ter vergonha de alguém ter que te levar ao banheiro. Até porque vergonha é um dos sentimentos que mais faz tu vibrar lá embaixo. Medo, vergonha. Então é importante que a gente tente evitá-los. E uma maneira de evitar eles bem eficaz é a questão de cuidar desse medo do corpo físico. Faz sentido pra ti? Sim, claro. Claro, porque tu tá cuidando, né, das tuas frequências, do corpo, e daí vai ajudar com que todo o resto funcione. Eu, quando comecei a estudar isso, mudou radicalmente. Comecei a comer hora pronobis de manhã. Tudo começou com a hora pronobis, que recentemente proibiram, né? Não sei se tu... Alguma coisinha. Porque virou, claro, pode ter um mercado clandestino, pode, não sei os detalhes, mas os benefícios da planta e como ela é barata, é evidente. E isso não interessa à indústria, né? Qualquer remedinho barato que existe, eles anulam, porque eles precisam ter o lucro. Mas voltando lá para a questão do bem-estar. Como eu sou engenheiro para nós, de manhã eu gosto muito de ir em jejum, pegar algumas receitas que qualquer um pode ter acesso na internet. Tem muitos médicos que já estão entrando nisso. A respeito de jejum intermitente, deixar o teu estômago descansar tempo suficiente para não ficar com overdose de coisa ali. O teu sangue está todo ali, então não está aqui, cara. Entende? Então, é uma inteligência tua que tu pode começar devagar, mas firme, que muda radicalmente o teu viver. Nossa, daí muda muito. Imagina de manhã tu começa a botar de verdade a prática de primeiros 20 minutos, meia hora, tu não encosta em celular, pelo amor de Deus. Pratica eles chamam de mindfulness, né? Que é uma questão de para de pensar, só olha pro céu, olha pra montanha, agradece, porra, não seja um ingrato, vai lá e dá uma agradecida por tudo que tu tem, tua família, tem comidinha. O fato de tu começar o dia, 10 minutos, Guru, puta, é pouco tempo, cara. Muda toda a frequência. Se tu aliar isso, esse sistema de mindfulness, com um pensamento proativo, por exemplo, fazer um exercíciozinho físico, uns 10 minutos de aeróbico, que seja, cara, é mudança da água pro vinho do teu dia inteiro. Tu te sente mais disposto, mais bonito, mais vigor, com mais inteligência, fala melhor. Cacete, meus trabalhos ali de atendimentos, seguindo esses protocolos aí de naturais, da minha cabeça, porque a pessoa vai ter que ser autodidata nessa hora. Vai ter que fazer a própria pesquisa, porque não interessa as grandes propagandas e indústrias te mostrar isso, né? Mas eu deixo meu testemunho de que muda e vocês podem comprovar por si mesmos, né? As alternativas naturais, óleos essenciais, olha o poder que o troço faz. Eu tenho até no bolso aqui que eu uso muito, só esfregar a mãozinha assim, às vezes... muda toda a frequência do meu corpo, né, cara? Então é um poder enorme e que é subjugada, sei lá o quê, a prática esotérica, coisa de hippie, sei lá o que falam, né? Essas tarjas que eles colocam justamente para que a pessoa não olhe para aquilo ali, né? Então acho que esse é o começo do assunto, para ver que existe um buraco negro ali. Isso nós estamos falando só da indústria farmacêutica e alimentícia, que liga muito nessa família Rockefeller. Eu poderia linkar nos banqueiros também, que também é uma outra família de poder e que também controlam a sociedade no sentido de deixar para baixo. Porque com tanta taxa e imposto, é impossível, é difícil para uma grande maioria ter uma reserva de grana. E é impossível tu ter sonhos, tu sair daquela escravidão. Fica difícil, porque não é culpa da pessoa muitas vezes. O sistema é desenhado para que isso aconteça, para que exista esse desespero. Como eu disse antes ali, né? Eles não podem te matar nem te salvar. Eles precisam te deixar no meio. Uma visão bem profunda disso, eu recomendo que as pessoas pesquisem, é a questão de que o ser humano é usado como bateria para seres multidimensionais. Quem já ouviu essa tese? Isso, na minha opinião, tem tudo a ver de como nós chegamos aqui. Não é a culpa só da humanidade, pobre humanidade sofrida. Existe esse controle externo que exerce muito influência nessa condição. Quando eu digo energia mesmo, é questão bem prática. Por exemplo, nós temos polos aqui em cima e embaixo, o campo radiônico nosso, o touros que eles falam, né? É um campo eletromagnético tangível, ou significa medível para instrumentos. Quando tu começa a canalizar tudo isso para estádio de futebol, para festas com densidade, com gritaria e tudo mais, aquilo ali gera uma energia enorme
que pode muito bem estar sendo sugada por alguma outra coisa. É possível. Outro exemplo disso é o sistema financeiro em si. Como eles dizem que o planeta, com o sistema de reencarnação que é uma máquina de moer carne multidimensional. Isso é muito chocante, porque moe. Além de tu estar preso na roda de Sansara por apegos aqui no planeta, quando tu nasce, tu já é cadastrado numa entidade que vai te escravizar de novo. Tu não consegue sair. Tu nasce, tu é credenciado no Estado, né? Como nós falamos, tu é obrigado a ser natural de algum lugar, a seguir os processos do chamado Leviatã. O Leviatã é um Estado em si, né? Quando tu pesquisa lá o Thomas Hobbes, a história do Leviatã tem muito a ver também com aonde que a vaca foi pro brejo. No sentido de que antes do Leviatã, Leviatã no sentido Thomas Hobbes, viu? Não me entendam mal, não tô falando de um ser, um demônio. Pode até ser, que influenciou essas pessoas a criar o Estado. Mas a união do Estado Civil, do clero e da burocracia jurídica é o chamado Leviatã pelo Thomas Hobbes. Por quê? Porque isso traz uma força implacável. O Estado é sempre mais forte que qualquer outro poder embaixo. Esse é o papel do Leviatã. Estou falando dele por quê? Porque a criação do Leviatã veio num mundo pós-era vitoriana. Já um começo desse mundo moderno que nós vivemos hoje. Já um outro jeito totalmente de viver, diferente do que os antigos tinham. Totalmente. Um padrão de que o forte é o que importa e deu, que não era levado em conta antes. Quando tu pesquisas, por exemplo, o Império Britânico, que foi da onde saiu essa história toda. A migração, a história do Leviatã, é curioso, tem que pegar os mercadores de Veneza. É um bom começo. Poderia ir mais atrás, poderia chegar lá nos navegadores fenícios, como os primeiros dominadores do mercado e das finanças e da guerra. Eles dominavam esses três campos e, por isso, foram muito prósperos, os fenícios. A migração é uma pesquisa de astroteologia, que te leva a entender a migração do Fenícia virou Venícia, que é Veneza, também ligado a portos, navegação e comércio e armas. Onde foi o próximo migração desses caras? Londres, que também é uma ilha que domina barcos, comércio e guerra. Antes de chegar em Londres, eles passaram pela Companhia das Índias na Holanda. A migração dos mercadores de Veneza é uma pesquisa bem histórica, científica, que faz tu entender de onde saíram as famílias de poder, que dominam principalmente o setor de financeiro, de juros. A usura, que é o quê? É tu emprestar dinheiro e ganhar dinheiro com isso, é uma prática muito condenada, sempre foi condenada na Europa. Por 500 anos era muito mal visto isso. Era uma coisa contra as leis divinas, tu não trabalhar, né? Tu ganhar dinheiro com o dinheiro. E quando tu pesquisa os mercadores de Veneza, eles têm a ligação total direta do sistema bancário atual. É uma pesquisa, não sei quem entende disso, né? O que isso tem a ver com a espiritualidade? Tem tudo. A criação do sistema financeiro, ela tem a ver com a tua prosperidade energética. O dinheiro, o que é? É moeda corrente, certo? É como se fosse um maná de Deus. Ele é feito para vir todo dia em abundância, nunca faltar. É para correr, tu ganha, recebe. Abundância, isso é a origem da energia corrente. A Cabala fala disso muito lindo. A criação dos sefiras, da árvore da vida, é mais ou menos a corrente da energia. O absoluto cria alguma coisa, essa coisa ao ser criada fica tão feliz que cria outra, é um fluxo de abundância. Seria o caminho de fluir da criação. O dinheiro tem a ver com isso. Quando tu começa a acumular muito, só viver por acúmulo, dá um desequilíbrio na moeda que deveria correr. Então, o sistema bancário é o acúmulo em si. Ele trabalha em guardar, acumular, tudo contra a lei natural, digamos assim, que seria do fluxo financeiro. Falando disso, eu lembro até o próprio fluxo jurídico. As leis que nós vivemos hoje, quando tu é cadastrado, Guru, não sei se estou falando demais, me corta. Quando tu é cadastrado ao nascer, com a certidão de nascimento, com letras maiúsculas, aquilo significa que tu está entrando no que eles chamam de leis do almirantado. Significa o quê? Que mesmo em terra, todos os países do planeta, a grande maioria, se tem exceções eu não sei, vivem sob essa lei do almirantado, que quem entende dela sabe que significa o quê? Nós somos tratados como se fôssemos mercadoria de uma corporação chamada Estado Democrático de Direito. Nós somos usados como garantia dos empréstimos que os países fazem. É o nosso dinheiro, o nosso suor, a nossa energia que é drenada por esses dominantes.
Nossa, nós fizemos toda essa volta para dizer o quê? Que nós realmente somos baterias sendo sugadas. Quando tu tem um trabalho de segunda a sábado, 10 horas por dia, mal consegue chegar em casa, 2 horas de trânsito, não consegue nem... Tu tá sendo drenado pelo sistema. Se é pelo patrão, se é pelo governo, não sei. Mas tu tá sendo usado como bateria, estão usando a tua energia, pô, né? Então, perceber isso, eu sinto que também é uma grande chave de virada. Por quê? Porque, por vários motivos. Primeiro que a ilusão de que tu precisa guardar para ter é uma loucura, porque pode chegar o dia que tu nem vai usar. Porque eu vou trabalhar bastante para um dia me aposentar e ser feliz. Outra grande ilusão, porque muitas vezes tu não chega lá. Então, a questão de tu entender, como dizia o mestre Osho, eu gosto muito do relato dele, falar, cara, me dá um colchão, uma casa, uma comidinha todo dia e um monte de livro, eu vou voar, não preciso mais nada. A questão de uma básica subsistência, tu pode sim dar grandes saltos evolutivos, qualitativos na tua vida, é uma realidade. Quando eu optei em morar em Florianópolis, foi um pouco por isso. Eu gosto daquele esquema do surfista, pai de família, que não é bobo do sistema, muito pelo contrário, ele tem uma vida natural, cuida da saúde, mas ele é simples. Ele tá ali na praia, ele curte um papo cabeça com o pessoal, falar de ET. Primeira vez que eu cheguei no meu bairro em Floripa, do nada eu tinha um grupo de surfistas falando disso. Porque eu tava passando aqui, de repente eu vi uma luz, desceu um cara com cabeça de cachorro e perguntou, isso aqui é a Terra? E ele olhou e disse, se é a Terra, não sei, cara, aqui é Florianópolis. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Isso me atrai muito, esses relatos autênticos, genuínos, né? Sobre essas interações. Chegamos lá por causa da qualidade de vida. É uma coisa muito importante. Aliás, Florianópolis é considerada uma das capitais com maior qualidade de vida. Tem muito aposentado lá, muita gente vai pela qualidade de segurança, né? Que eu valorizo muito. Depois que tu acostuma, é difícil trocar, nós estávamos conversando. Né? Com certeza. Apesar dos valores da cidade grande. Mas voltando lá, eu acho que essa consciência de que existem caminhos para se libertar do sistema, talvez não 100%, mas cada vez mais que tu vai saindo, vai trazendo essa qualidade intensa de vida. Tu vai saindo dessa máquina de moer carne multidimensional. Até porque isso é muito para poder ficar horas falando. Quando tu começa a mudar a estrutura do que tu consome, tanto com comidas como suplementos energéticos, que tu pode dar um boost na tua saúde, o teu pensamento emocional vão ficar melhor e a tua espiritualidade vai ficar melhor. E o que isso significa numa visão espírita? Que tu vai ter mais poder de consciência. O poder de consciência vai te fazer o quê? Que tu não caia na roda de samsara de novo. Existe uma doutrina profunda espírita, não sei se você já teve acesso a ela, que é chamada de MOB, que é um movimento organizador biológico. Seria uma mônada de inteligência que coordena a vida biológica no planeta. Segundo a doutrina espírita lá, eles falam que é uma adaptação de uma doutrina mais antiga dos hindus que o Kardec fez. Eles falam o seguinte, que com o poder da consciência, Guru, tu tem o direito de reprogramar o teu destino no MOB, no movimento organizador biológico. Ou seja, tu tem o poder, com a tua consciência, de não encarnar mais, de escolher a condição que tu quer, não ser levado pelos instintos inferiores, naqueles que dizem que acontece na roda de Sansara. Tu não consegue sair porque tu tá apegado em coisas aqui. O apego magnético faz com que tu naturalmente caia de novo. Porque o meu filho, porque aquele desgraçado que me roubou, porque eu quero fazer outra coisa. Seja qual for a coisa que te prenda aqui, naturalmente, pelo teu poder do livre-arbítrio, tu acaba voltando. Então, onde eu quero chegar? Tudo que tu fizer, cara, que ajude que essa tua consciência fique mais ampla, vai ser melhor, não só na questão da tua existência, mas quem sabe até na própria essência tua, eterna. De escapar de uma grande prisão, talvez seja. Eu não gosto de falar que o planeta é uma prisão, porque na minha visão é uma grande escola. Uhul, que escola adrenalina, especialmente nesse momento. Mas para muitos, devido à percepção de prisão, estão muito presos, estão muito condicionados à escravidão, acaba se tornando realmente uma prisão, né? Depende de como a tua percepção de consciência está. Então, é possível transformar a prisão numa escola? Com certeza. Talvez entre a prisão e a escola exista o sanatório, que eles dizem, né? Os rabinos antigos falavam disso. Quando tu flerta com a luz do conhecimento cósmico, 4 coisas podem acontecer, segundo os rabinos. É fascinante. Ou tu enlouquece, ou tu morre, ou tu corta as plantas, que é no sentido de não quero mais saber disso que está me incomodando, ou tu te ilumina. Ou seja, tem uma chance em 4 de tu te iluminar, tocando nessas frequências cósmicas, né? Pode muito bem enlouquecer. O sanatório pode, sim, ser uma zona intermediária de percepção desse planeta entre a prisão e a escola, né? Mas entender que é uma escola, eu sinto que é possível para todos nós.
A dor e os problemas todo mundo tem, né? Quando tu começa a te distanciar um pouco disso e trabalhar, tu percebe que tudo tem aprendizado. Voltando àquilo, né? O desafio ele vai trazer uma lição. Se tu aproveitar aquilo, tu vai ficar casca grossa, pô. Vai começar a entender melhor a vida vivendo ela, né? Que talvez seja o grande sentido da vida, como dizem alguns místicos, né? Qual é o sentido da vida? É a vida em si. Tenta não explicar muito e vai vivê-la. Porque ali tu vai entender, né? Muitas vezes um cientista descrevendo a vida fica muito mais difícil que um poeta. O poeta descreve muito melhor, até em questões astronômicas, às vezes eles chamam poetas para interpretar aquilo ali, porque vai dar um sentido mais profundo, né? Essa união de percepções científicas e espirituais, de novo, juntando Ocidente e Oriente dentro de nós, né? As percepções. Não sei se estou misturando muito o assunto, mas eu sei que estou falando com pesquisadores, em grande maioria, então eu me sinto mais à vontade para expor tudo isso. Né? Não, é perfeito. Porque a gente fica pensando aqui, existem famílias, a gente sabe, né, que manipulam isso, manipulam aquilo, só que aí volta para aquele papo antigo de o que isso tem a ver com a minha vida? Eles são lá ricos e eu tô aqui trabalhando, não sei o que. Tem tudo a ver com a sua vida, porque eu vou usar a mídia tradicional. Ela te ensina como você vai se divertir. Aqui no Brasil, no caso, é o futebol. Então você tem a diversão. Aí, se o seu time ganhar, eles já te dão como você vai comemorar, com a cerveja que eles estão anunciando no futebol. Então, você não tem absolutamente nenhuma condição de liberdade, porque eles já te dão o entretenimento, a comemoração, aí, eu quero casar, aí eles já mostram como que você tem que casar, por que que você tem que casar, como que é a família montada brasileira, é assim, assado, então não há nenhuma liberdade em nada. Eles chamam isso de programas, eles nos programam. Eles nos programam. E toda vez que alguém começa a contestar isso, é o diferente, é o estranho, cara, tu tá louco, vamos lá pro futebolzinho. Que é o mais fácil. E eu também não tiro o mérito de você quiser assistir o jogo, assista, porque é divertido, é um esporte, mas você não vai jogar a tua frequência vital naquilo. Perfeito, aí que tá o erro. E perder, às vezes, um convívio com o filho, ou com uma mulher, ou com um marido, ou sei lá, conversar, que nem vamos trocar ideia aqui. Perfeito, cara. É o jogo. Caralho. Oh, meu Deus. Porque essas coisas que tu falou agora trazem vitalidade real. Uma conversa com a família, com os amigos, uma leitura. É a diferença entre um simples entusiasmo que acaba rápido e o verdadeiro entusiasmo, que tem, sabe, suculência. Isso tem também muito a ver com essa história de alimentação e remédios, né? Quando tu começa a sair dessa dependência, tanto da comida fraca como dos remédios que te deixam doente, tu começa realmente a ter mais o chamado entusiasmo. Até porque o entusiasmo na etimologia não é Deus agindo dentro de ti. É como se tu estivesse limpando, tirando da frente coisas para que a luz pudesse entrar dentro de ti e te preencher. Eu acho que é mais ou menos esse sentido, né? De cuidar bem do que está entrando em ti. Os mestres avisavam, né? Muito importante tu ter noção do que está entrando no teu corpo, porque nós somos espaço vazio, né? Vacuidade sendo preenchida a todo momento. Se tu não fizer uma força consciencial para ver o que está te preenchendo, tu vai ser com certeza preenchido por esses caras que tu falou, que estão te dizendo o que fazer. Então, um movimento inverso, que nem nós falamos antes, né, numa outra conversa. Trabalha com a tua força mental sobre como as coisas são, porque senão a outra força mental que está sendo imposta vai te sobrepujar. Vai ter que trabalhar isso, né? Começa sendo chamado de estranho e não se importando. E é um grande passo para esses conhecimentos, é não ligar para a opinião do outro. E principalmente, né, da família brasileira, né? Também que na própria família vai ter pessoas que vão ser contra isso. Tá vendo o Ozzy lá? Agora só come planta, tá esquisito, não sei o quê, não é? Aí vem o bullying interno. Porque aí você fala, mesmo se minha mãe falou, é melhor eu... Tá quebrando a tradição, tá saindo dos padrões. Tô meio... Aí você vai começar a se sentir meio mal, porque de fato tua mãe ou teu pai são as pessoas que você ouviu. Perfeito. Às vezes tem pessoas que não tiveram essa oportunidade, mas alguém que te criou, vamos dizer assim. Deveria te amar e te apoiar. Nem é sempre essa história é tão retilínea, ela tem umas curvas ali meio complicadas. Então,
acostumem-se a fazer isso. O Ozzy, ele coloca o dedo na ferida, né? Que é essa coisa de pesquisar, de ver, de entender e não achar que isso está muito distante de você. Não tá, né? exato. Eles colocam muito isso, eles colocam nossos heróis muito distantes para nos desestimular. Desde que eu comecei meu trabalho no YouTube, eu percebi isso, cara. Porque eu não sou ninguém, eu sou só mais um pesquisador. Então, se eu conseguir atingir algum patamar de bem-aventurança, significa que qualquer um consegue. Sim. E não é uma coisa sobrenatural, é que eles nos colocam como se fosse, né? Mas pequenos passos em direção a isso, tu já vai sentindo coisas boas. É óbvio que para ter um crescimento real, tu precisa de disciplina e constância. Em qualquer coisa que tu escolher na vida, né? Agora, ficar só pensando em como será, aí vai ser difícil, nunca começar, de novo, é sinal de depressão, de ansiedade. O combate a isso é o quê? Proativo, mano. Começa, dá o primeiro passo. É caminhando que a coisa vai abrindo, né? Não, eu falo isso tranquilamente porque é o que eu vivo. As pessoas falam assim, mas meus amigos vão me achar esquisito. Se o seu amigo te acha esquisito, troca de amigo. Porque pra que serve esse amigo Perfeito. aí? Não tem nem o que fazer. E como dizia o poeta Mário Quintana, lá do Rio Grande do Sul, desculpa te cortar, entre tantos encontros e desencontros, entre tantas vivências e aprendizados, hoje estou aqui, num quarto escuro, fazendo café para fantasmas. Ou seja, no fundo, é tu contigo mesmo. Não tem como. Não. O outro, ele existe, está interagindo, tudo bem, mas a verdadeira questão é tu contigo mesmo, né? Então ficar dando muita opinião porque os outros vão falar é uma distorção total de quem tu é. É quase um crime, né? Contra a tua essência. E isso acontece muito porque a pessoa quer ser aceita, né? Eu gosto muito da filosofia do Nelson Piquet. Um abraço, Nelson. Né? Eu tô cagando porque tu pensa. Com todo respeito, ele fala, com todo respeito, eu tô cagando. Eu gosto do com todo respeito, né? Porque ele vai. Porque é verdade, né? Dizem nas escolas iniciáticas, que eu gosto muito de algumas filosofias, que a pessoa que tem o autoconhecimento, quando o sujeito sabe quem ninguém na tua volta dele vai saber mais do que tu mesmo. Não tem como. Nem te xingando, nem te elogiando demais. Eu gostei do depoimento que tu deu, porque te chamam muito de mestre, Cara, eu não sou mestre, eu sou mais um aqui. Isso é questão de autoconhecimento. Tu não te deixa iludir nem pelos puxa-sacos. Porque essa é uma questão também que perde a essência, né? Tu acaba tendo algum poder, vem um cara e se ajoelha. Uma vez eu tava atravessando a ponte, e passou um casal, um tatuado fortão. Ozzy, se ajoelhou. Cara, me ajoelhei junto na hora de medo. Assim, que é isso, meu velho? Vem cá, levanta e me dá um abraço. Que é tão emocionante isso, né? Muito profundo, assim, alguém que admira o teu trabalho, que ganhou com aquilo. Mas o fato de se ajoelhar idolatrado, não pode, né? Faz com que eu mesmo me perca. Então eu sou mestre, eu sei que não. Talvez eu busque mestria em algumas partes da minha vida e isso ajude outros que estão buscando também. O que é bem diferente, né? Sim. Acho que essa questão de mestre mesmo é um professor. Eu dei aula de inglês há muito tempo. Eu estudava inglês, pô. Quem queria aprender inglês, eu era um ótimo professor. Porque eu sabia realmente daquilo, né? Então agora, nesse campo de espiritualidade, pesquisas avançadas, que eu gosto muito, eu tô começando a ter algumas experiências que estão me ajudando. Acho que todo mundo é assim, né? Sim. Tu cria um método que funcionou para ti. E tu começa a ajudar outras pessoas que talvez aquele método funcione também, né? Então é mais ou menos isso que eu vou fazendo no meu diário estelar aqui no YouTube, né? Sim. Muito bom estar aqui conversando contigo, cara, de verdade. Muito bom. Sempre bom. Vou aproveitar para deixar um recadaço aqui do SOS da nossa arcturiana favorita, a Marta Siqueira. Se você tá com um problema, precisa separar de uma pessoa, pode ser um sócio, pode ser um marido, assim, energeticamente. Às vezes você já se separou dessa pessoa, mas a energia fica ad eterno. Vamos fazer um divórcio energético por um áudio que você vai escutar que ela canalizou. Se você tem uma criança que fica copiosamente doente, nossa, eu que tenho filho pequeno, vejo às vezes as crianças muito doentes. Você pode ouvir um áudio da Marta. É um SOS, o nome é autoexplicativo, é um pronto-socorro mesmo. E você não precisa fazer nada de especial, é simplesmente ouvir. As crianças, elas ficam doentes geralmente pelos pais, a energia dos pais. Nós estamos falando de coisas vibracionais aqui, né? Se você precisa, sente dores, né? Às vezes você nem tem tanta idade, mas dói aqui, dói ali, dói aqui. Também tem alguma coisa aí que está perdida no seu ser aí, que precisa ser realinhado. Você pode fazer esse investimento, é barato.
barato e minha mulher tá fazendo. Eu entrevistei acho que muito mais que 500 pessoas, médiums, pessoas que fazem curas e tudo mais, e essa foi o que mais me chamou a atenção. Por isso eu tô passando, faça esse investimento, na parcela sai R$39, não tem desculpa para você não começar a participar desse SOS aí maravilhoso. Tem no link da descrição do vídeo também, já começa a escutar os áudios e vai ser feliz. Meu querido Ozzy, vamos fazer assim um compilado assim de resumo do que a gente falou. A gente falou de alimento, a gente falou de farmácias, a gente nem vai entrar na questão da música, senão o negócio vai descambar mesmo, claro. Né? Que a música aí já, no Perfeito. Brasil é gravíssimo o problema, né? Que o Patão já avisava, né? Isso tem, falando que o que você ouve fica, assim, você que é um grande estudioso, as coisas ficam tão presas no inconsciente, as pessoas não têm essa noção. Isso realmente elas não têm mesmo, né? Só de você ler, ver um símbolo, ó, eu vi isso aqui, ó. Você acha que tanto faz, esse cenário tem tantas coisas, tem mais de 200 peças, você lembra de absolutamente cada peça, cada cor, só que não conscientemente, a coisa é profunda, Perfeito. Né? Então quando você está lá nas suas palestras e você vai abrindo a isso, as pessoas vão ficando impressionadas, o cara que ajoelhou lá, por quê? Porque você tocou num ponto que ele não conseguiu acessar, né? Perfeito, Era de alguma forma. Uma parte do cérebro. A gente não acessa o inconsciente fácil. Como é que pode isso, né? Tem vezes que mesmo uma pessoa preparada, ela precisa de alguém de fora que te diga o óbvio, assim, que tu tava não conseguia ver. Isso funciona muito. Eu penso que a humanidade está preparada, cara, para grandes saltos e quanto mais tu der um choquezinho de apoio, melhor. Se eu pudesse sintetizar mais ou menos onde nós estamos caminhando, eu ouvi uma síntese muito boa tempos atrás que eles falam assim, ó, esses caras do controle secreto do planeta, digamos assim, do lado ruim, Sim. eles estão por trás de quase tudo que se move. Uau. Esse é um resumo forte, porque tu percebe que a toda esquina tu pode perceber que eles estão atuando ali. Como tu disse, na música, não vamos nem entrar, mas tem mais, tem Hollywood também, tem a questão da arte, né? Como eles estão pervertendo. A própria arte. Perfeito. A arte mesmo, a pintura de quadros, assim, tem coisas estranhas acontecendo. Gente pintando quadro com a bunda. O que tá tudo bem, eu respeito o progresso, mas isso de uma certa forma desvaloriza o clássico, o artista verdadeiro. Eu acompanho isso, assim, eu vejo a revolta que dá nos verdadeiros. Enfim, eu tenho hábitos, como tu falou, que de maneira inconsciente acabam também me deixando para baixo. Por exemplo, às vezes eu escuto música tuts para treinar. Não é nem eu que boto, é o som que o cara bota lá. Só que só de ouvir aquilo todo dia, eu sei que eu tô emburrecendo um pouco, cacete. Então, às vezes eu chego em casa e coloco um jazz, parece um remédio, assim. Boto alguma sinfonia, eu gosto do Eric Satie, alguns clássicos, assim, que me agradam. Parece um fio dental, cara. É impressionante, assim, como dá também uma lucidez, uma limpeza, né? E não menosprezando a batida, mas é que tudo tem seu momento, né? Tu ficar impregnado, especialmente com coisas muito densas, nunca é bom. Tem até um estudo que eles fizeram, já devem ter falado pra ti, né? Do funk nas tribos indígenas. Não, isso não. Os caras levavam o funk, tocavam e os índios diziam, não, tira isso. Porque se tu deixar rolando isso, todas as mulheres aqui vão ficar possuídas pelo espírito do sexo, de tipo pombagira. Entendi. Que não é legal, então deve ter algum momento que seja. Que isso mas não 24 horas. Não, né? exatamente. Você tá trabalhando só uma região. Perfeito, ali. Cara. Olha que limitação, né? E baixa ainda, animal, né? E que descontrolada acaba levando todo o caminhão pro brejo. Pro brejo. Coisa magnífica. Então, meu querido Ozzy, fala se você quiser alguém para você atender, que você faz atendimentos maravilhosos. Você pode passar teu e-mail, pode passar o Instagram, mas o e-mail que é o contato mais certinho. Perfeito, ali, né? Cara, muito obrigado. É o ozzycontato@gmail.com, é o nosso e-mail para atendimentos, né? Logoterapia, método de reconexão estelar, muito interessante, são atendimentos VIPs que eu faço, eu tenho espaços reservados na agenda, mas é sempre um brinde, é muito bom acompanhar o desenvolvimento pessoal da pessoa, eu trato até algumas famílias inteiras, assim, é interessante. Para mim, tem muito mais valor o indivíduo do que o coletivo, porque eu sei que de indivíduo em indivíduo o coletivo vai sendo afetado, né? Então, ficar no... É uma recomendação que os mestres dão também, não sei se já ouviu essa. Em vez de ficar buscando muito macrocosmo, não, começa pelo micro.
Porque na tese, se o universo todo está em nós, entendendo nós, como dizia o oráculo de Delfos, entende tu mesmo, ó homem, que entenderás os deuses e as estrelas, né? Uhum. Então, nos atendimentos eu foco muito nisso. Individualidade, si mesmo, encontra a tua essência, meu irmão e minha irmãzinha, que isso é sinônimo de ficar imbatível. Eu sei muito que vocês gostam disso, vocês trabalham também bastante com essa palavra. Então vamos lá, Ozzy é O-Z-Z-I-E, Perfeito. contato@gmail.com, Perfeito, para não Guru. ter confusão. Não é, tem o roqueiro lá que é famosão, mas não é o caso. Claro, aquele Então, que come morcego. lembrem dele, mas escrevam O-Z-Z-I-E, Ozzy, assim, que é fácil, né? Contato. E o teu Instagram, qual que O é? Instagram é o @OzzyPenaReal. Ozzy Pena Real. Ozzy Pena Real. É novinho, 6 meses ali. É, então você vai eu fazendo. criei para encontrar as pessoas, sabe? Ah, Tantos encontra. eventos e tal. Não, funciona. Eu ficava, é claro. O Eu Instagram é ficava uma máquina incrível. Perfeito, tava me sentindo já um velho, assim, renegando. Ainda não consegui chegar no TikTok, mas quem sabe, né? Chega, é bom. O TikTok é legal pra pegar o pessoal, que é o pessoal que tá ali os mais jovens ainda. Então é legal pra você dar o estímulo Claro. pra eles gostarem daquilo. Que às vezes uma criança com 7 anos, que nem deveria estar com o celular, mas tá, né? O que eu vou fazer? Aí ela vê, o tio Ozzy aqui, aí vai. É verdade. Vai. Eu fui convencido a fazer o TikTok assim. Eu não queria, porque a gente tá, assim, já numa idade que TikTok não faz sentido, né? Mas a pessoa falou, mas você vai deixar as criançadas lá vendo porcaria? Eu falei, então vou colocar. Pô, te estimularam da maneira aí eu certa. falei, eu vou colocar pra ver lá. E deu um maior sucesso, né? A gente não tinha, um monte de gente colocava coisa do paranormal lá. Claro, aí imagino. começou a ficar um sucesso. E tem a ver também muito com soluções, né, para os problemas da humanidade, digamos assim. Eu citei no outro papo o Krishnamurti. O Krishnamurti tem umas máximas que eu gosto muito. Outra máxima que ele tem é que a solução para os problemas da humanidade, Guru, não está na política, não está na religião, não está no sistema, não está no Estado. A solução para os problemas da humanidade está na consciência. Quando tu fala de TikTok, olha a conexão. O TikTok lembra jovens, certo? Sim. Os jovens, eles trazem um outro tom. Eles trazem uma contestação do que é. E isso é importante para abalar o status quo, né? Eu sinto que a grande esperança que está vindo para a humanidade está nesses jovens aí. Então, entre escolher em ficar no tacanho, no antigo, ou me adaptar a eles, quanto mais aprender com eles, melhor, não é? Melhor, é. Claro. E estimulá-los, dar bons exemplos. Olha o tio Guru ali falando coisas legais. Isso talvez tenha uma importância muito maior do que a gente pensa. Muito, né? Foi o que me convenceu, me estimularam pelo jeito certo. Que legal. Porque eu falei, eu não vou ficar fazendo, sei lá, dancinha, qualquer coisa lá, porque sempre tem umas trends muito da sem graça, né? Sim. Mas enfim. São jovens. São jovens. Enfim, estamos lá tentando levar algum conhecimento lá, ou um assunto porque eu fui fisgado quando eu tinha 13 anos por esse mundo místico, holístico, que eu vi pelo Gasparetto, que eu adorava na rádio e tal. Eu falei, pô, esse cara tá falando uma coisa que eu acho tão legal. E dali eu... Pô, que bacana, é verdade. Tem gente muito jovem que já tem interesse, né? Eu aí, também lembro, tem idade com interesse em budismo, coisa assim. Aí eu já, vamos nessa. E que eu falei, que esse cara falou, sai um pouco dessa coisa de futebol, churrasco. Falo de novo, não tenho nada contra, mas não vou deixar toda a energia da minha vida nisso. Perfeito. Não vou me pegar felicidade no resultado do jogo. Só nisso. Perdeu o time X lá, que eu nem gosto de falar, que senão o pessoal... política e futebol são dois assuntos ardilosos no Brasil. E religião também, com calma, né? Então tudo, Mas acho que o futebol aqui era um negócio mais terrível, mas tá melhorando agora, né? Vamos ver se despertar incrível. Então esse episódio foi maravilhoso aqui com o Ozzy Pena no cafezinho com o Guru. Vocês entrem, qual que é o nome do teu canal, pessoal, vai lá muito. Perfeito, cara. Meu canal do YouTube acho que é o principal meio de comunicação que eu tenho, que é o Ozzy Pena no YouTube. Ozzy também. Tô lá, chegando nos 130 mil inscritos, espero chegar nos 150 depois desse bate-papo. Vai, com certeza absoluta. E vai chegar, vai iluminar muitas pessoas. Tá aí, dos mais queridos que vocês sempre pediram. Então, abençoado todos vocês que tomam esse cafezinho aqui com o Guru. Aproveite, o livrão que eu não falei. Tem o livro do Guru, A Maior Desobsessão do Mundo. Você pode adquirir nesse QR Code ou no link da descrição. Se você mora na Europa, vai chegar o e-book. A gente tem muita audiência lá na Europa. Lá não chega o livro físico, é o livro eletrônico, mas é com a mesma qualidade. Esse livro aqui, tem ilustrações bem bonitas, citações de pessoas famosas. É um livro de consulta. Você vai abrir, ler uma página aqui para ver o que o Guru tá falando para você. Assim, foi um livro que eu fiz meio canalizado mesmo aqui. Muito, muito legal. Então é isso. Abençoado todos vocês. Só me resta ter muita gratidão e até a próxima.